Boa noite, pessoal. Estamos entrando para fazer os testes para começar o nosso live. Vamos ver se o microfone funciona hoje. Para começar o nosso live. Bom, o som tá saindo pelo jeito. Vamos ver se o microfone funciona hoje. Obrigado. Já tem gente sintonizado aqui. Maida-san, Okinawaから見てますね。どうもありがとうございます。Gente, então, como sempre, eu entro alguns minutos antes para fazer o teste. Nas últimas semanas sempre teve problema técnico que tive que contornar de última hora. Mas hoje acho que acredito vai dar certo. E caso tiver mensagens, pode mandar que acho que estou conseguindo ler mensagem pelo jeitão, tá? Mitsue-san, tudo bom? Boa noite. Se alguém puder mandar mensagem confirmando se o som está saindo legal, tá? Se puder fazer esse favorzinho, eu agradeceria. Hoje tem algumas novidades, alguns avisos importantes, interessantes, e além do assunto do Benkyokai mesmo, tá? Não sei, acho que umas 2 semanas atrás a gente falou sobre caça-moti, moti de Okinawa, né? E por acaso um amigo da gente, o associado Kazuo-san, imagino que Kazuo, agora de imediato ele não tá, mas Kazuo-san lá de Mato Grosso mandou mensagem dizendo que ele estava disposto a doar Mochigome para Chojinkai, que vai trazer 2.400 quilômetros de carro para São Paulo, que vai vir na próxima viagem, poderia trazer um pouco de Mochigome, um pouco. Chegou a ter falado em ter 50 quilos. Eu gostaria que quem estiver assistindo hoje mande mensagem, quem quiser, tá? Provavelmente oi, boa noite, Jorge. Nós vamos receber esse Mochigome lá do Kazuo-san, Ginosa Kazuo lá de Joara. Ele vai trazer, vai doar para Chojinkai. E eu só que queria ver quem que vai querer, para a gente poder fazer a separação e distribuir rápido, porque Mochigome estraga rápido, não é que nem arroz comum, né? Não dura tanto. Então, eu queria ver quem que gostaria de receber esse Mochigome e, de repente, quem quiser a folha do Saningo, eu, como disse, eu tenho associado Maeda-san, que tem no quintal. Então a gente pode fazer bem bolado e distribuir material para o pessoal experimentar caça-muti em casa, né? Tá? Então, hoje, depois do Benkyokai, se quiser puder mandar, quero tanto. Só que teria que vir buscar aqui na nossa sede, no carrão, tá? A gente vai ver alguma forma de. Eu não sei direito como fazer, mas a ideia é fazer distribuição lá. Quem quiser ir buscar, tá bom? Tem doação de Mochigome lá da família Gnosa de Mato Grosso, tá bom? Outro aviso é o seguinte: a prefeitura, eu me comunico muito frequentemente com o pessoal da prefeitura, mas a prefeitura no passado, mês passado, uns 2 meses atrás, já tinha pedido uma espécie de relatório sobre doentes, pessoa, se mantiu, né, o associado ou familiares que tivesse tido Covid, né, esse coronavírus aí. Então, eu conheço, nessa época de isolamento, a gente não tem muito contato com o pessoal, pouco que eu tenho no Benkyokai as mensagens. Então, gostaria que cada um mandasse mensagem, falando, olha, família tem tantas pessoas, tantos adultos, tantas crianças, mas está tudo bem. Manda essa mensagem, eu vou somando, fazendo somatório, depois faço um relatório para a prefeitura. Eles querem saber como é que está
Shimanchu do Brasil, de todos os países onde tem Chojinkai, né? Então, ou de repente, olha, na família, fulano ficou doente, ficou internado tantos dias, teve alta. Um resumo bem sucinto dos seus familiares para eu poder fazer levantamento e mandar para o Japão, tá? Isso com certeza me ajudaria esse levantamento. Eles estão querendo essas informações, tá? Último aviso antes de entrar no assunto. Hoje nós vamos fazer apresentar a tradução da entrevista do seu Takashi Shinzato, né? Ô Luiz, seu pai, então nós vamos falar. Seu Takashi Shinzato, mas infelizmente vai ser o último caso de tradução de testemunho, de entrevista, por falta de outras familiares autorizarem, né? É o último caso. A partir da semana que vem nós vamos, caso não tenha mais outras autorizações, nós vamos para esses diversos assuntos, sugestão que o pessoal vai passando para a gente, vamos fazendo assuntos diversos. Hoje tem o assunto Taifu, que a Hajime-san me solicitou. O rapaz de Maringá, Guinoda-san de Maringá, tinha pedido sobre a história do Shisa. Como é que começou, onde começou, motivo, origem, né, do Shisa e tudo. Eu achei interessante, devo fazer num futuro próximo. E outro assunto já solicitado é sobre sucessão, né? Muita gente tem Butsudan em casa. Quando o pai e mãe falecer, quem que vai cuidar, né? Como é que vai ficar esse Butsudan? Muita gente tem um pouco de dúvida e nós vamos tocar no assunto também. Só que é um assunto meio extenso, então a gente estava deixando um pouco mais para frente, tá bom? Então a aviso é, voltando antes de entrar no assunto, Mochigome, o Guinoda-san, o Kazuo-san de Mato Grosso está disposto a doar Mochigome. Então quem quiser, quem tiver condições, não adianta querer, de repente ele não tem como levar. Então quem quiser receber e buscar na nossa sede do Chojinkai, numa data combinada, tal, eu vou saber que dia que Kazuo-san vai trazer, aviso com antecedência, a gente disponibiliza para distribuir, tá? Quem quiser Mochigome, doação, manda mensagem para a gente fazer listagem. O Covid, gostaria que mandasse relatos para a gente, né, de como está a situação do Covid dentro da sua família. Se teve gente, não teve, né, manda para a gente para fazer o relatório para a prefeitura, tá bom? E tradução vai ser hoje, o último tradução. A partir da semana que vem vai ser somente esses assuntos diversos de curiosidades, tá bom? Bom, Edson, você que pediu o Xisa, né? Então, eu tá assistindo. Em breve nós vamos tocar no assunto, tá bom? Bom, vamos para a tradução de hoje do Shinzato Takashi. O Shinzato é meu parente, meu tio, distante, mas é um parente nosso, tá? Takashi, o tio, é um representante típico do Seinentai. Aqui eu estudou há 3 semanas atrás, expliquei sobre o Seinentai. O que é Seinentai, né? A importância do Seinentai para Okinawa, né? Na reconstrução da Okinawa, e importância da Seinentai para a comunidade Okinawa no Brasil, né? Então, ele é um típico representante desse Seinentai, tá? Bom, o texto dele começa assim, né? Do Seinentai para ter Shintente é Mundo Novo, né? O entrevistador pergunta: qual a sua data de nascimento? Dia 30 de abril de 1939. E na época da entrevista ele falou que tinha 55 anos. Antes da viagem, o que estava fazendo? Ele disse que... Aqui tem um pequeno comentário. Em Nihongo escreve como se fosse pedreiro, só que não é bem pedreiro. No Nihon, quem constrói casa não é pedreiro, marceneiro que constrói casa, porque as casas são de madeira na época, né? Então,
é marceneiro. Na redação está como marceneiro, mas com significado de construir casa, tá? Só que no Nihon, antigamente, pedreiro não construía casa. Quem construía casa era marceneiro, tá? Então ele disse que era marceneiro e... Ah, só que antes ele tinha se formado no Chubu Norin Koko, é a mesma escola da semana passada. E depois de se formar no colégio técnico, o agroflorestal, fez treinamento 6 meses no Seinentai, depois do Seinentai estava trabalhando de marceneiro. Quando que pensou, qual o motivo, né, que levou a decidir vir para o Brasil? Diz que desde o tempo que estava no Seinentai, tinha convicção de que um dia ia para o exterior. Inclusive, diz que havia uma espécie assim, um grupo de pessoas para discutir sobre imigração, ele fazia parte, porque de qualquer jeito Okinawa é uma ilha muito pequena, apertada e vivia com dificuldade, e todos os senpais, né, os veteranos do Seinentai, aliás, todos não, muitos senpais já haviam emigrado para o Brasil e ouvia histórias, né, de como é grande, como é rica essa terra, tudo mais. Então, a vontade dele era grande. Então, o entrevistador pergunta assim, então, quase que não foi uma decisão. O Takashi fala assim, de fato, foi um processo natural, não foi uma tomada de decisão na vida, diz que um processo natural. E diz o seguinte, que não pensou como o Dekasegi vir, ficar alguns anos, depois ganhar dinheiro e ir embora. Não, ele já veio decidido ficar no Brasil. Veio para ficar, morar aqui até, diz aqui, enterrar os ossos dele aqui no Brasil. Porque na época ele não conseguia ter esperança de melhora em Okinawa. Ele não via futuro em Okinawa, no ponto de vista dele, tá? Então, aí o professor pergunta, então na época a sua vida em Okinawa era difícil? Ele diz que sim, era muito sofrimento, muita dificuldade, era só isso que tinha. Porque eles eram 8 irmãos, era quinto, um dos últimos, né? Quinto dos filhos, então um dos caçulas, né? Então não tinha direito à herança, o patrimônio da família, então tinha que se virar de lutar e conquistar alguma coisa. E não queria viver a vida inteira confinado numa ilha pequena. Viver até o fim da vida só numa ilha pequena. Então, eu queria ir para fora, para o exterior, em busca de terra nova. Então, com essa vontade de em busca da terra nova que veio para o Brasil. Quando que veio para o Brasil? Quando que foi a viagem? 1961, dia 7 de novembro de 61, um mês antes do meu nascimento, com 24 anos de idade na época. Sérgio perguntou onde foi o primeiro lugar, né, primeira vez, logo que chegou. Aqui tem eu traduzi conforme está aqui no texto, mas eu acho que é erro do digitador do texto aqui. Ele diz Cambaranca, não conheço, deve ser Cambará, tá? Norte de Paraná, imagino que seja Cambará. Família, se puder me corrigir, Cambaraca, nunca ouvi falar, deve ser Cambará, Paraná. Diz que ele achou o Brasil muito maior do que ele tinha de expectativa. Ficou bastante impressionado pelo gigantismo da Terra, né, do espaço. Só que reclamou do calor, né? Falou, olha, muito quente. Okinawa é considerada a região mais quente do Japão, tal, mas o calor daqui era muito pior. Demorou muito para acostumar. Perguntou se teve mais coisas que teve dificuldade além do calor, tal. Categórico, ele disse. Língua. Não conseguia me comunicar de jeito nenhum. Tinha esperança de que ia melhorando aos poucos, me acostumando aos poucos, mas depois não entrou em muitos detalhes. E serviço, como que é? Como que foi? Responde, primeiro ano trabalhando na fazenda de café como empregado.
Não foi fácil, foi bastante difícil, mas a família que... E em relação à comida, era muito melhor do que se comia no Okinawa. O Okinawa realmente não tinha muita comida, ainda mais naquela época pós-guerra, né? Aí depois disso, casou, fez independência e mudou para Campinas. E em Campinas morou 5 anos produzindo verduras, né, em Campinas. E em 1969 mudou para Santo André, na periferia de Santo André, para produzir também mesmo as verduras. Em 1975 começou, continuou produzindo e também começou a vender diretamente na feira livre, né? Aí depois pergunta se costuma consumir ainda comida típica de Okinawa. Aí já estão falando, praticamente só comida de Okinawa. Goiá, yassai champuru, tofu e buza, as comidas de Okinawa, né? Come comida do Brasil, daqui e tal, mas na hora de preparar acaba temperando e conjeitando de Okinawa. Quantos filhos o senhor tem? Aqui outra correção, inclusive o filho Luiz Otamoto mandou mensagem para corrigir, mas infelizmente eu não posso corrigir, eu tenho que traduzir o que está aqui. O texto está errado, eu sei que está errado porque conheço família, meu parente, falou que teve 3 filhos e 2 filhas. É erro de digitação. Tenho certeza que tio não falou isso, tá? Não vai errar a quantidade de filhos, né? Então, ele teve 3 filhos e uma filha, na verdade. Mas no texto eu sou obrigado a pôr 2 filhas, porque o texto está 2 filhas, tá? Aí diz que na época o caçula, não está aqui, mas eu conheço o Eizo, né? Parente da gente. O Sanão, o terceiro, ainda era estudante universitário. Mas todos os demais já estavam trabalhando, já empregados e tal. Então, ele disse que já, pela primeira vez sentiu poder tirar o peso dos ombros. Mas, ele teve que lutar bastante, sofreu bastante. Só que é a primeira vez que eu vejo alguém falar daqui para frente, é uma opinião bastante diferente de todos que a gente leu até aqui, tá? Ele sofreu bastante, sem dúvida. Mas a atual situação, na época, tá? 93, acho, ele disse que a situação do Brasil, a economia do Brasil é tão ruim que talvez nossos filhos vão sofrer mais do que eu. Vai ter mais dificuldade. Então, talvez eles vão ter que esforçar mais. Então, receio do Shinzato. Ele sente, aqui diz, olha, sinceramente ele tem receio do futuro. Ele tem receio de como vai ficar esse país. Então, para bem dos meus filhos e netos, gostaria que o país melhorasse. Acabasse com essa incerteza, né? Sociedade cheia de insegurança. Assim, ficaria um país melhor para se viver. Então, eu reforço de novo, gostaria muito que pelo menos no sentido de segurança melhorasse, para que as pessoas pudessem viver com mais tranquilidade. Tudo isso, esse desejo, é porque ele considera o Brasil como a segunda terra natal dele, ou seja, a terra dele, né? O Brasil é importante para isso, por isso que ele deseja essa melhoria para os filhos, netos dele. Tá? Esse foi o texto do Sr. Shinzato Takashi. Ele foi, como estava dizendo, Senentai, ele foi um dos presidentes do grupo Associação do Senentai, representante típico do... Então tudo que comentei no Penkyokai, acho que umas 2 semanas atrás, sobre Senentai, dificuldade de Senentai, por vir sozinho, mão de obra, enquanto outras famílias vinham em família, trabalhando em 4, 5 pessoas, é um pouco mais fácil de juntar dinheiro, né? Mas trabalhando sozinho, tinha dificuldade de juntar dinheiro,
trabalhando na agricultura, então acabou, inclusive, casando meio cedo, né? Justamente, provavelmente para constituir família, né? Bom, agora nós vamos para o segundo assunto da noite, né? Acatando a sugestão do seu regime, nós vamos falar sobre Taifu. Todo utinante, né, acredito que sabe bem o que significa Taifu, pelo menos ouviu falar, né? Só que vamos um pouco hoje, vamos falar um pouco parte técnica do Taifu também, tá? Já que vamos falar do assunto, vamos aproveitar, aprofundar um pouquinho. Primeiro, sabe a diferença de tufão, furacão e tornado? Porque muita gente confunde, né? O que é qual que vai para o Okinawa? Na verdade, existem dois grupos, né? O tufão e furacão, na verdade, são nomes para o mesmo tipo de fenômeno, tá? São tempestades gigantes, tropicais, tempestade tropical de tamanho grande, alguns 500 quilômetros até, dependendo quando é muito grande, dá quase 1000 quilômetros de diâmetro, é monstruoso mesmo, tá? Mais de 1000 quilômetros de diâmetro, dá mais de 1000 quilômetros. E enquanto que tornados são aqueles movimentos visíveis, você vê, parece uma coluna que sai do chão, não é uma coluna que vai até o céu. O diâmetro, algumas centenas de metros, dificilmente passa de 1, 2 quilômetros. Isso é tornado. Tornado tem vida de, às vezes, algumas horas, né? Nasce e no máximo algumas horas acaba. O Taifu não. Taifu, o tufão ou o furacão, segundo o que eu levantei, de 1950 para cá eu vi todos os taifus que foram da Ásia. Vida máxima é 9 dias e 1/4 de dia. Então, ou seja, menos que 20 dias. Só que qual a diferença de tufão com furacão? Furacão simplesmente são aqueles fenômenos que ocorrem no continente americano, né? O comum no Golfo do México, né? O América Central e alguns chegam até costa americana. Esse é furacão. Apesar de ser o mesmo fenômeno, quando acontece na Ásia, perto de Filipinas, Japão, China, Tailândia e tal, aquilo o pessoal chama de tufão, somente por questão de localização, mas são fenômenos praticamente idênticos, ocorrendo em locais diferentes, tá? Então, tufão é o que vai para o Nihon, o furacão é o que vai para os Estados Unidos e o México, assim, região da América Central, tá? E o tornado são aqueles fenômenos bem menor, vento muito mais violento, mas menor de tamanho e de duração, tá? Aí isso aí, começando, como nasce o furacão? Para variar, eu esqueço de mostrar imagens para te ajudar. Bom, aqui eu tinha foto do seu Takashi, recém-casado provavelmente, família, esse é família, os 3 filhos e Michi-san. Durante muito tempo praticou o Gatobu, parece que vendo troféu deve ter sido campeão em algum evento. Família, né? Os filhos e os netos do Takashi. Bom, sobre o furacão. Isso aqui é o furacão ou tufão, tá? O foto visto de satélite. Bonito de se ver, né, gente? Bonito de se ver. É terrível para quem está lá embaixo. Então, como que nasce tufão? Tufão só nasce em região quente, no mar, tem que ser no mar, quente, próximo do Equador, região bastante quente, que com intenso raio solar, né? Raio solar batendo na água, esquenta a água, para formar a Taifu é necessário, a temperatura da água está em torno de 26, 27 graus ou mais. Então, aqui mostra o Sol
produzindo evaporação, muita água, tá? Sobe. Quando sobe, o que acontece? Forma aqui uma baixa pressão, porque o ar subiu. O ar frio vem para cá, para completar. Só que, enquanto não completa, fica uma pressão mais baixa aqui. E quanto mais sobe, começa a ter um fluxo muito grande de ar em torno que vem repor essa quantidade de ar que sobe. Então, esse corrente subindo, começa a subir com tanta intensidade, começa a fazer redemoinho, tá? E acaba virando taifu. Nós estamos falando, essa altura é a altura de mais ou menos de 10 a 15 quilômetros de altura, tá? E sempre roda anti-horário, sempre. Então isso é mais ou menos formação, tá? Como é que forma. Essa foto eu pus aqui porque justamente é o momento que o taifu está se formando. Ainda não é muito visível, as nuvens não chegou a formar aquele rodomoinho tradicional, né? Mas já é considerado taifu. Existe uma tabela no Japão, acho que deve ser mundial. Considera-se tufão ou taifu quando a velocidade próxima do centro, velocidade média do taifu passa de acho que 16 metros por segundo. Desculpe, 17 metros por segundo. Abaixo de 17 metros é considerado tempestade tropical. Vocês já devem ter ouvido falar, furacão não sei das quantas, veio para os Estados Unidos e tal, depois enfraqueceu e virou tempestade tropical. Quando se vira tempestade tropical, é porque tem velocidade média próximo ao centro ficou abaixo dos 17 metros por segundo. Acima de 17 metros por segundo é furacão, tufão no caso aqui. Então, aqui mostra que, como tinha acabado de nascer, se formar, a velocidade é 18 metros por segundo, tá? Velocidade média. Segunda velocidade é a velocidade máxima que pode ter momentaneamente. Velocidade para classificação eles usam um intervalo de 1 minuto. Durante 1 minuto, registra todos os ventos e tira a média, é 18 metros por segundo. Esse caso, tá? E existe velocidade máxima instantânea. Então, aqui mostra exatamente o taifu em formação do litoral oeste do Taiwan, essa foto, tá? Isso é justamente o momento que o taifu nasceu. Aqui eu pus uma foto impressionante, né? É uma avenida, beira-mar, avenida, tem um jardim e prédio. A onda atinge 4º andar de apartamento que fica 400 metros para dentro do mar. A onda está indo até a janela do 4º andar. Isso é uma foto da onda batendo na praia. Essa foto mostra uma foto aqui. Aqui é o taifu. Já tem um taifu no litoral da Coreia, né, com óleo e tudo. E aqui está em formação. Ainda não está formado. Está em formação. Provavelmente, momentos, não sei, algumas horas ou um dia depois, aqui virou taifu. Está em formação taifu. Aqui no material que disponibilizei, eu tentei explicar passo a passo de como interpretar. Foi uma das solicitações do Hajime-san. Tem um monte de número, o pessoal não entende como é que funciona. Esse aqui é o padrão. Eu fui verificar, esse padrão foi introduzido há pouco tempo, acho que que são uns 7, 8 anos atrás, foi padronizado o Serviço de Meteorologia do Japão e ficou dessa forma, tá? Primeira linha é taifu, o número, né, 8º. Antes de falar isso, vamos falar sobre nomenclatura. Como batizar nomes do taifu? Taifu, algum tempo atrás, os países não tinham muita tecnologia para fazer estudo do taifu, porque não tinha condições de ter
equipamento no centro do Taifu, né? Os ventos são violentos e tal. O único país que tinha capacidade de fazer isso era os Estados Unidos na época. No mundo inteiro, os Estados Unidos é que tinha capacidade de fazer medição de velocidade de vento, por exemplo. Então, na época, era assim, uma operação de risco. Os Estados Unidos mandavam avião militar no meio daquele furacão para poder fazer medição. Hoje não se usa mais, hoje existem outros recursos, mas na época os americanos foram pioneiros em fazer estudos sobre Taifu. Então, os americanos começaram a batizar. Aqui no furacão, feito batizar nomes de mulheres, né? Todo furacão eles batizam. Deve ter uma metodologia para isso. Na Ásia, tufão também, eles começaram mesmo tipo de critério de batismo. Só que os países da América, da Ásia, incluindo o Japão, Filipinas, Indonésia, esses países que sofrem com tufão, eles fizeram tal em um padrão asiático de nomes, né? E os países membros, cada um deram um número. O Japão, eu sei que deram 10 nomes em Nihongo. E cada um deu alguns nomes e fizeram uma seleção, escolheram 140 nomes e fizeram uma tabela com 140 nomes. E isso essa tabela é fixa, não se altera. Então, o primeiro Taifu, quando foi implantando essa tabela, pega o primeiro nome, segundo nome, segundo Taifu, e assim por diante. São 140. E na Ásia, nasce mais ou menos, tem ano que nasce menos de 20, mas média é 25, 26 Taifu por ano. Então, depois de 4, 5 anos, vai repetir todos os nomes de novo, porque são 140, não muda, tá? Só que são nomes internacionais para a região da Ásia. O Japão não adotou isso internamente. Em publicações mais técnicas, tem nome internacional junto com o padrão japonês. Não, só que no padrão japonês assim, todo dia 1º de janeiro do ano começa a contar. Até 31 de dezembro, o que teve, esquece. Dia 1º de janeiro, quando nasceu o Taifu naquele ano, vai ser o primeiro, segundo e assim por diante. Esta foto especificamente é o oitavo Taifu do ano que foi publicado. Só por curiosidade, hoje nasceu o 11º Taifu no litoral de Filipinas, tá? Então, foi publicado dia 24 às 21 horas. Tamanho, Oxa, aqui não diz sobre tamanho. Tamanho seria o tamanho desse círculo. E círculo, eu não disse no texto, porque não deu para, porque tinha muito assunto. Tem 2 círculos sempre, tá? Kyofu, vento forte. Bofu, vento mais, pouco, vamos dizer, violento. Vamos considerar assim. Qual a diferença? Kyofu já é normatizado isso, tá? Kyofu é a partir de 15 metros por segundo, o que equivale a 54 km de velocidade para mais. Então é a área que todo mundo tem que tomar cuidado, tal. Já tem uma velocidade média do vento superior que 15 metros por segundo. É o círculo maior. O círculo menor já é mais forte, só é considerado esse vermelho, o segundo círculo, quando atingir velocidade média 25 metros por segundo. Em quilômetros dá 90 km por hora. É um vento já começa a ficar bastante forte. Moradores do Nihon já sabem, já é uma prática normal, enquanto o Taifu que atingir a região onde está morando, se tiver o primeiro círculo, não acontece muita coisa. As aulas continuam, o comércio, a maioria continua, as empresas não fecham, trem costuma andar normal. Enquanto está nessa faixa da primeiro círculo maior. Mas quando, onde você está morando, vai entrar nessa faixa vermelha, ou bola vermelha, as aulas são suspensas automáticas, a maior parte do comércio já fecha, corre esse risco de trem não funcionar, tudo começa a parar. Então, enquanto estiver no bola maior, pouca coisa muda na vida das pessoas. Mas quando chegar perto do bola vermelha,
tudo pode mudar, tá? Então essa é a diferença. 54 km, aqui 90 km por hora, tá? Aí, outro item, então, intensidade, né? Aqui diz intenso. Na tabela, no material que escrevi, eu escrevi qual a diferença entre eu escrevi violento, como que é? Como eu fiz tradução? Forte, acima de 33 metros, ou seja, 119 quilômetros, muito forte, acima de 159 quilômetros, e violento, muito violento, 195 quilômetros, acima de 195 quilômetros. É uma tempestade bastante, né, um vento muito forte, tá? Então aqui diz que é forte, ou seja, acima de 33 metros. E eu queria reservar um tempinho para explicar sobre esse aqui, pressão. Quem não costuma ter convívio com Taifu não sabe o que representa a expressão HPA. Esse Taifu está com 970 de HPA, pressão atmosférica na região próxima do centro. Esse número é inversamente proporcional ao tamanho do Taifu. Quanto menor o número, mais violento o Taifu. Pressão atmosférica normal do Japão, na região do Japão, não sei se muda conforme longitude, mas é 1013. Aquele Taifu que tinha acabado de nascer, acho que HPA estava 1000, está 970, então é bem mais baixo. O Taifu, o mais violento Taifu que enquanto eu estava pesquisando o material, era 925. Depois eu descobri que teve um Taifu em Miyako com 920 HPA de pressão. É muito violento, tá? Quanto menor número, mais violento é, tá? Que tem muita energia. Aí depois tem o velocidade, duas velocidades. Primeira velocidade média, no intervalo de 1 minuto, soma todos os ventos tal, e tira a média. Essa é a velocidade média de 35 metros por segundo. E o segundo é velocidade instantânea. Pode ter velocidade até 50 metros por segundo. Depois diz localização onde está, né? Aqui, nome da ilha, Kumejima, tal, onde está. Direção, está subindo para o sentido norte, velocidade, Yukuri, muito lentamente. Esse que é a leitura dessa classificação, o jeitão padrão japonês de apresentar Taifu, tá? Taifu, assim, dependendo da época, o Taifu basicamente ocorre mais assim, na época de verão, porque apesar que na região tropical não faz tanta diferença, inverno, verão não faz muita diferença, mas é mais comum no verão. Embora tenha, quando fiz pesquisa, teve um ano que teve Taifu em todos os meses, 12 meses teve Taifu, né? Não é muito comum, mas os Taifus, dependendo da época de formação, trajetória é um pouco diferente. Isso não é regra muito rígida, tá? Mas aqui está uma média dos Taifu, caminho do Taifu. Taifu de dezembro, novembro, outubro, junho. Os meses de julho, agosto, setembro, tal, maioria passa no Japão. Ou seja, Taifu de julho, agosto, setembro, quando ocorre, tende a passar no Japão. Tem muitos Taifu que quebra a regra, tá? Faz um roteiro completamente diferente. Mas a tendência, pelo registro, é dessa forma que tem, que se comporta. Deixa eu ver. Então, agora há pouco eu falei do Taifu de 920 HPA, esse Taifu. Isso aconteceu, acho que em 2018 ou 2017, esse em Miyako. A destruição que ocorreu na cidade. Tem uma rua que todos os postes
caíram, né? Isso aqui é torre de gerador eólica, que o catavento grande lá quebrou, simplesmente quebrou. Aqui tem 2 carros virados, 2 carros praticamente tombados só com vento. Isso é o que estraga que um taifu, o vento, né, muito intenso, pode fazer. Só que eu queria também registrar aqui, porque o estrago do vento, muita gente já viu, em qualquer lugar vê. Só que 2 estragos que o pessoal às vezes não conhece muito. Esse é um caso típico. A pressão atmosférica do taifu, quanto mais baixo for, diminuindo a pressão atmosférica num determinado ponto, o que acontece no mar? O restante do mar tem pressão normal. O que vai acontecer? Onde tem pressão normal, empurra a água para onde tem pressão mais baixa, a água sobe. Cada 1 HPA de pressão que baixa, em média, sobe 1 centímetro o nível da água do mar. Então, que nem eu estava falando de um taifu de 920 HPA. Pressão normal é 1013 menos 920, então quanto que dá isso? 90 e poucos, quase 1 metro de água do mar sobe mais do que normal, sem vento, sem onda, hein? Simplesmente a água do mar fica quase 1 metro mais alto. Junta a isso o vento, né, que forma ondas gigantes. Imagina, então, essa foto mostra, essa aqui é uma cidade, tá? Meio da cidade, o mar invadiu a cidade. Você não sabe onde que era praia, onde era rua, onde era casa, cobriu tudo, tá? Fora as ondas, né? Então, quando nem sempre o tufão chega numa praia justamente em horário de maré cheia. Se coincide com maré baixa, menos mal. Subindo 1 metro vai fazer estrago, mas não é tanto. Mas se coincidir chegada do taifu com o horário do maré cheia, aí estrago é grande, tá? Uma outra coisa, eu disse no começo que taifu ele sempre gira no sentido horário. Então, quando o taifu aproxima no Japão, geralmente do centro do taifu para o lado oeste, não, desculpe, para leste, né? Os ventos estão avançando. E quando bate na ilha do Nihon, o estrago é muito grande. O maré sobe muito, as ondas vêm muito forte, né? Então, essa região do Pacífico do Japão tem uma grande tendência de formar tornado quando tem taifu. Região oposta, do outro lado do Nihonkai, né, no mar do Japão, não é comum formar tornado, mas do lado do Pacífico, nessa combinação de taifu vindo, o vento, né, como é anti-horário, bate nas serras, né? No Nihon tem muita montanha, então essa combinação tem tendência a formar tornados. Não é tornados tão gigantes que nem dos Estados Unidos, mas também faz estrago, tá? E sobre terceira possibilidade, que é chuva. Quando eu falo em chuva, assim, eu durante muito tempo, eu escrevi isso, quem leu o material vai poder entender. Durante muito tempo eu tinha dúvida, por que os taifu forte que passa em Okinawa faz um estrago e tal, mas esse mesmo taifu, quando vai chegar no Haiti, morre gente, quebra tudo, é um estrago assim, parece negócio assim, parece que foi outro fenômeno de tanto assim estrago que faz. O mesmo taifu 2 dias antes passou em Okinawa, fez um estrago e tal, mas muito dificilmente em Okinawa morre gente. Pode passar taifu, muito raro ter morte no taifu em Okinawa. Aí fui estudar por quê? Por que no Haiti morre mais gente, tem estrago tão grande e Okinawa não? Aí cheguei em conclusão de que tem 3 fatores que dão essa diferença. Primeiro, o fator histórico, né? Okinawa
pessoal, todo ano é normal, 7, 8 taifuns vir passar perto de Okinawa ou desembarcar no Okinawa. Isso é normal. O restante do Japão tem regiões que fica 3, 4 anos sem sequer passar perto. Hokkaido é uma região. Hokkaido tem um taifu cada 5, 6 anos. Né? Região do nordeste do Japão, muito raro. Quando vem sabe, qualquer região do Nihon, 2 taifu por ano. Então as pessoas primeiro não têm tanto hábito de viver na região com taifu. Essa diferença faz com que tudo é diferente. Construção em Okinawa, todas as casas são feitas pensando em taifu. Inclusive eu deixei aqui um desenho interessante para mostrar. Esse desenho, infelizmente, eu não consigo ampliar, mas aqui mostra nitidamente o seguinte: em torno da casa tem cercado de pedra, essa pedra típica de Okinawa, e tem árvores plantadas de tal forma que, caso tenha vento, pouco vento atinge a casa, né? E esse portão aqui, as casas de Okinawa não tem portão, tá? É abertura. Só que, logo depois que entra, mais ou menos 2 metros depois, tem outro muro. Porque para o vento nunca entrar aqui e bater na casa direto. Tem o quebra-vento aqui na frente. Isso é normal, tá? Os telhados do Nihon, de Okinawa, de telha, eles são por dentro amarrados uma a uma. Além de amarrar na estrutura da madeira, por fora, vocês veem, fotografia de casas de Okinawa, telha vermelha, tem faixas brancas, esbranquiçadas. É uma massa feita de argila com palha. Evita infiltração, mas é também para fixar, para não voar a telha. As casas do Nihon pode ser aqueles castelos bonitos, né, grande. As telhas são colocadas, voa, taifu leva. Né? Então, além dessas casas construídas dessa forma, todas essas casas, eu morava numa casa dessa de madeira, todas as portas, janelas, quando vem taifu, são amarradas, reforçadas com antecedência. O pessoal de Okinawa sabe que taifu não se brinca, tem que fazer com antecedência. Todo mundo faz. Um dos motivos que de vez em quando ouve falar em Haiti, algumas mortes assim, não catástrofe de morrer muita gente no local, morte de Haiti geralmente assim, fulano estava tentando cobrir a casa, caiu do telhado e morreu. Fulano andava andando e caiu no lugar, ou seja, as pessoas têm um pouco menos, eu acho que tem um pouco menos familiaridade de taifu. Okinawa não acontece isso, porque todo mundo toma providência com antecedência, essa cultura, porque vem todo ano, 5, 6, o ano que eu estive teve 11 taifu em Okinawa, 11, dos quais 4 desembarcou, ou seja, o núcleo passou. Falando do núcleo, bom, deixa eu terminar dos estragos. Então, o outro aspecto que o Nihon tem estrago, os rios de Okinawa são muito curtinhos, porque ilha pequena, né? Montanha fica 5 km, 6 km, já está no mar. Ou seja, em pouquíssimo tempo, a água do montanha já vai para o mar. Então, não dá tempo, não tem muito ponto de inundação, transbordamento, que cause grandes danos. Nihon não, tem rios, às vezes tem rios que viaja 20, 30, 40 quilômetros. Não é que nem no Brasil continental, lógico, mas é muito maior a extensão do que Okinawa. Muito mais propício a inundações, muito mais propício a transbordamentos e tudo mais. Uma outra coisa que acontece muito no Nihon, Okinawa geologicamente não acontece tanto, é deslizamento. Okinawa, a região que tem mais montanhas são o norte, né? Eu já disse várias vezes, a região norte de Okinawa que tem mais montanha. A região norte de montanha do Okinawa tem muita pedra, sabe? Tem muita formação de calcário. Então,
deslizamento em Okinawa não é muito fácil de acontecer. Enquanto que no Nihon tem muito deslizamento. E quando acontece deslizamento em áreas grandes, leva casas, um monte de casas de uma vez. Então, a maior parte do morte de vítimas fatais de Taifu é deslizamento, uma coisa que em Okinawa não acontece por questão geográfica mesmo, o jeitão da ilha, né? E tem muito problema de inundação. Okinawa quase não dá, não tem o que inundar, né? Ilha, né? Pequenininha. Então, o motivo pelo qual o Taifu faz estrago no Nihon é porque Nihon é grande, Okinawa é pequeno, tá? Isso, os dois fatores. Terceiro, é um pouco mais difícil de ver. Taifu, quando está na região quente, Okinawa ainda é a região mais ou menos quente, o mar mais ou menos quente, Taifu gosta de andar devagar. Ele não demora para andar, né? Só que quando está na região mais fria, que nem do Nihon, na Haiti, a velocidade de deslocamento do Taifu sobe muito, aumenta. Então, do núcleo para o lado leste, quando está avançando, tem a velocidade de rotação do Taifu, tem que adicionar velocidade de deslocamento também. Então, acaba somando duas velocidades e fazendo um estrago um pouco maior também de vento, tá? A única coisa que eu esqueci de falar sobre o que é núcleo do Taifu. É uma experiência muito interessante. Aqui na primeira foto que eu mostrei do Taifu, tirado do satélite, tem um olho do furacão, né? É um negócio muito, muito interessante vocês conhecer olho do furacão. Felizmente, no ano que eu fiquei em Okinawa, o olho do furacão passou em cima de Kim. Nós estávamos morando em Kim, casa de alvenaria, então tinha janela que dava para ver o Taifu. Quando o olho chegou em cima do Kim, nós saímos na rua porque o vento que estava até tipo um minuto atrás tinha vento de 50, 70, 90, 100 km por hora, de repente fica absolutamente sem vento. Olhamos para o céu azul, sem nada, sem chuva, sem vento, fica alguns minutos, tipo 3, 4, 5 minutos, um tempo bom, sol, daqui a pouco começa tudo de novo. Só que vento contrário. Inverte o sentido do vento e aquele 100 km de vento tudo de novo. É impressionante, muito interessante a experiência de passar para o olho do furacão. Eu, na minha vida, só tive duas vezes. Uma vez na infância, quando morava lá, e agora com as crianças morando em Kim. É uma experiência muito interessante, tá? Realmente acontece isso. O vento daqui a pouco, pumba, para. Nem sempre sai sol, tá? Às vezes tem nuvem mais alta que não sai. Mas naquele dia teve sorte de que acima do Taifu não tinha nenhuma nuvem. Então céu azul, limpo, até um calorzinho. Nada de vento, nada, vento zero. E daí, em 2 minutos volta tudo confusão de novo. Bom, deixa eu ver se esqueci algum aspecto do Taifu. Eu fiz algumas anotações, mas eu faço anotação, nunca leio. Quando começo a falar, não leio. Tenho péssimo hábito de não ler anotações quando estou falando. Bom, basicamente isso aqui. Acho que eu devo ter falado tudo. Tudo que eu lembrei, comentei. Espero que tenha gostado do Taifu, né? Assunto Taifu. Eu gostei de pesquisar, eu sabia um pouco, tudo isso eu sabia muito superficial. Para poder explicar para vocês, eu pesquiso, eu levantei todos os Taifu desde 1950 até hoje, fiz a estatística, fiz levantamento, e é legal, a gente aprende, como disse outro dia, eu aprendo muito mais do que quem ouve, com certeza, tá? Então, muito obrigado pela paciência de ter ouvido até agora, espero que
já está no limite máximo, 50 minutos. Espero que tenha gostado. E semana que vem eu devo. Acho que semana que vem acho que estava marcado X. Eu vou verificar, mas a partir da semana que vem não vai ter tradução dos textos dos depoimentos. Vamos direto para os assuntos curiosos. Então, eu peço para o pessoal mandar sugestões de assuntos, tá? Quem tiver, manda. Tem assunto que pode ser que não consiga, mas na medida do possível eu farei força para tentar passar todos os assuntos que vocês pedirem, tá? Por exemplo, história, que quiser saber da história de Okinawa, como é que se formou o reinado. Tem muitos assuntos, só que eu vou falar o que vocês querem, não adianta eu falar coisa que vocês não querem, né? Não sou de Okinawa, tá, gente? Eu tenho estudado muito história da formação do Japão, mitologia japonesa. Pouquíssima gente no Brasil já ouviu falar em mitologia japonesa. A formação do Japão é mitologia pura, tá? Então, mitologia japonesa, a família imperial, família dos reis de Okinawa. Tudo que vocês quiserem saber, manda pra gente. Naturalmente, o conhecimento que eu tenho pode ser insuficiente. Naturalmente, aí eu vou pesquisar e completo para fazer um trabalhinho razoável para vocês, tá bom? Muito obrigado. Até terça-feira. Boa noite.